ela tem um tripé da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, que são esses três pilares que formam a nossa fé. E a Igreja Protestante, ela é somente baseada na Sagrada Escritura, por isso ela é chamada de alegrai-vos do Senhor. A gente dando continuidade aos vídeos falando sobre a Bíblia, né, que estamos no mês de setembro aqui no Brasil, é comemorado o mês da Bíblia. Hoje iremos falar sobre a diferença entre a Bíblia católica e a protestante. E quem vai falar isso pra gente é a Larissa. Então, gente, a gente vai falar sobre essa diferença que é bem clara e bem nítida pra gente, né? A primeira diferença são a diferença dos livros, do cânon, né, que significa a lista dos livros que estão na Sagrada Escritura, né? A nossa Bíblia, a nossa Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Isso por diversos fatores que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas são 7 livros a mais. Quais são esses livros? É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e 1º e 2º Macabeus. São os 7 livros em que os protestantes aboliram da Sagrada Escritura. Por que a gente diz também, né, como é de conhecimento de todos, a nossa igreja ela tem um tripé da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, que são esses 3 pilares que formam a nossa fé. E a Igreja Protestante, ela é somente baseada na Sagrada Escritura, por isso ela é chamada de sola Escritura, porque eles têm somente a Escritura como base, não como nós que temos a tradição e o magistério, eles têm somente a Sagrada Escritura. E isso devido aos acontecimentos da época, em que a Igreja Católica passava por diversas situações, e aí Lutero, né, no meio do caminho, ele decidiu adotar uma outra Bíblia, uma outra tradução em que tinham esses 7 livros a menos, né? E a nossa tradução continuou com esses 7 livros. E como naquela época, né, aquela ordem que Jesus deu de que ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a Bíblia era escrita em hebraico, né? E se a gente pudesse comparar o grego naquela época, é como se fosse o inglês pra gente hoje, que é uma língua universal. Então, a Bíblia foi traduzida para o grego para que essa ordem de Jesus fosse cumprida, porque nem todos da época tinham conhecimento hebraico. Então, foi traduzida do hebraico para o grego para que os apóstolos pudessem cumprir a ordem do Senhor, em que Ele manda que nós fôssemos ao mundo pregar o Evangelho. E aí, tendo essa tradução, os apóstolos indo, pregando o Evangelho, tornando o Evangelho acessível, tornando a Bíblia acessível a todos os povos, que aí nasce essa Septuaginta, né, que é o que os apóstolos passam a usar, essa tradução do grego, para que todos consigam entender tudo aquilo que a Sagrada Escritura queria passar para os seus fiéis, para aqueles que estavam sendo evangelizados. Então, se a gente pudesse falar as diferenças as diferenças maiores entre essas 2 Sagradas Escrituras é essa: as dos livros, a diferença dos tamanhos dos livros, né, que são 7 livros a menos na Bíblia Protestante e 7 livros a mais na Bíblia Católica, e porque os protestantes adotaram uma outra tradução, se não me engano, dos rabinos judeus, e a Igreja Católica continuou seguindo a tradição, continuou seguindo aquilo que ela julgava, né, a Sagrada Escritura em seu texto completo, em seu cânon completo. Lá no Catecismo da Igreja Católica também, para esclarecer, para deixar um pouco mais claro para a gente, no parágrafo 120, ele diz assim: foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então aqui, o Catecismo da Igreja Católica está dizendo que foi pela tradição da Igreja que a Igreja conseguiu entender quais livros deviam estar nesse livro sagrado que é a Bíblia. Esta lista completa é denominada cânon. Ela comporta 45 se contarmos escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Como eu falei lá no início, o Novo Testamento é idêntico, começando em Mateus e terminando em Apocalipse. Mas no Antigo Testamento é que está essa diferença, que é esses 7 livros a menos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. E é isso, até o próximo vídeo. Que amor envolva. Que amor envolva, gente.